7h40, hoje é segunda-feira, então é dia de Nossa Cidade com a Márcia Zaru. Márcia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Diego Amorim, bom dia, Rafael Tebas, bom dia, ouvintes da Nova Brasil Brasília, mais uma segundona. Segundamos aqui sempre com a Márcia Zaru e hoje a coluna é para quem gosta de cinema. Você vai falar pra gente sobre as antigas salas de cinema, acho que vai despertar aí muita nostalgia em quem está nos acompanhando aqui na 97.5 FM, hein, Márcia? Exatamente, uma coluna um pouco saudosista, né, Diego? A gente estava acostumado em Brasília a ter muitas salas de cinema de rua antes dessa invasão desses complexos de cinema dentro dos shoppings. Mas a gente tinha também alguns cinemas dentro do Conjunto Nacional, que é o shopping mais antigo de Brasília, né? E aí eu vou falar um pouquinho, a coluna é saudosista, porque eu vou falar um pouquinho do Cine Carim, o Cine Márcia, o Carim Criança, o Cine Atlântida, todos esses agora só nas lembranças, mas a gente ainda tem aí abertos em pleno funcionamento, firmes e fortes, o Cine Brasília e o Drive-In. Mas eu vou começar a coluna com o Cine Carim da 110 111 Sul. Eu vou começar falando desse cinema icônico que ficava entre essas quadras da Asa Sul. Era uma sala bem grande e movimentada que tinha programação dos últimos lançamentos. Foi lá, por exemplo, que na década de 80 eu assisti ao filme E.T. do Spielberg. E era lá o encontro das bandas de rock também, em frente à lanchonete Foods. Está, inclusive, na Rota Brasília, capital do rock. Esse cinema tem uma plaquinha lá em homenagem. As bandas se encontravam ali em frente à lanchonete Foods. As bandas da época, Aborto Elétrico, a Plebe Rude, se encontravam ali, faziam um som e apresentavam as suas músicas para aquela geração que estava esperando. E tinha o poeta Nicolas Ber, que fazia os poemas mimeografados. Quem sabe o que é um mimeógrafo? Acho que hoje mais ninguém, né? Eu não sei, vou ser sincero, não sei. É o avô da Xerox, é o avô das copiadoras, o mimeógrafo. E a gente, na época de criança, recebia as provas mimeografadas. Olha. Então, as professoras escreviam, era com a letra das professoras, assim, a prova, e ela passava naquela maquininha que era o mimeógrafo e chegava pra gente com cheirinho de álcool ainda. Isso é das antigas, gente, isso é bem das antigas. Bom, eu falei que a gente teve 2 cinemas dentro do Conjunto Nacional. Um deles era o Cine Márcia, que eu adorava porque tinha o meu nome, mas não era em homenagem a mim, era em homenagem a Márcia Kubitschek, filha do JK. Era uma sala grande também, que passava os filmes do circuito, os mais famosos que a gente ficava esperando, os lançamentos e tal. E a gente tinha também num cantinho, ficava no segundo andar, na área central ali, e no segundo andar também do Conjunto Nacional, mas bem no cantinho, tinha uma sala chamada Carim Criança, que eu resgatei, para quem está no YouTube, uma foto do Carim Criança. Olha só. Eram 2 salinhas pequenas e o cinema era todo decorado com motivos infantis, pinturas nas paredes. O balcão das balas, dos chocolates, era bem baixinho quando você entrava. Então você via ali, as crianças já viam ali o que elas queriam levar para dentro da sala de cinema. Os campeões, hoje isso é politicamente incorreto, mas era o cigarro de chocolate, tinha um cigarrinho de chocolate e tinha o Mentex, que eram as balinhas, os chocolates, as guloseimas da época. Então, a garotada ia para lá e ali passavam os desenhos da Disney. Foi ali que eu vi Mickey e Mouse pela primeira vez, os filmes das princesas, Branca de Neve, Cinderela, era tudo ali no Carim Criança. Eu acho que quem é dessa época de Brasília vai se lembrar. Já do outro lado da plataforma da rodoviária, no Conic, tinha o Cine Atlântida. Tem umas imagens antigas também aí, de cartazes, de propagandas do Cine Atlântida, que era uma sala gigante. Hoje funciona uma igreja ali dentro, mas era uma sala gigante. Todos os filmes dos Trapalhões, por exemplo, eram exibidos ali no Cine Atlântida e tinha filas gigantescas quando tinha um lançamento novo. Era uma sala de cinema também muito solicitada pelo brasiliense nessa época. Essas fotos estão maravilhosas, viu, Márcia? Para você que está nos acompanhando no rádio, depois você vai ter que ir no YouTube
dar uma olhadinha nessas imagens aqui históricas que a Márcia separou para você. Pois é, porque eu acho que entra nesse túnel do tempo, né? A gente faz uma viagem, um mergulho pelo passado de Brasília. Eu acho que quem viveu aqui a década de 80, alguns desses cinemas funcionaram até início dos anos 2000 e eram salas que deixaram realmente uma marca na história de Brasília. Eu acho que quem é daqui, quem viveu, quem viu, viu. Quem não viu, não tem mais a chance, a não ser aqui pela coluna Nossa Cidade na Nova Brasil, né? Ô, Márcia, mas te ouvindo e vendo essas imagens que você colocou pra gente no YouTube, eu tenho sinto uma nostalgia até daquilo que eu não vivi, realmente. Saudade do que não vivi, né? Saudade do que eu não É o vivi. meme, né? Você imagina quem viveu, né? O que não bate, né? E a cidade, eu acho que Brasília tem essa característica de ser uma cidade que vai sendo construída junto com a gente. Então, eu que sou da geração da década de 70, Brasília era uma criança quando eu nasci. Então, eu cresci junto com essa cidade. Então, as nossas histórias vão se misturando com as próprias histórias da cidade. E eu acho que isso dá uma sensação de pertencimento incrível, às vezes maior do que em cidades que já estão consolidadas, que a história já está escrita, né? Em Brasília a gente está escrevendo junto, né? Eu cheguei a conhecer o cinema do Conjunto Nacional. Eu tenho vaga lembrança, eu era muito pequeno, mas com meus pais no cinema ali do Conjunto Nacional. Não o de criança. O Cine Márcia, O o Cine Carim Márcia Márcia, mesmo. que era bem central, era uma sala grande também, e tinha esses lançamentos, né? Todo mundo ia para lá para ver os lançamentos e tal. Hoje não é só uma disputa com os cinemas dos shoppings, mas é uma disputa também com streaming, porque para você sair de casa para ir ao cinema, às vezes você abre mão para ficar no sofá de casa ali, mais confortável e tal. E às vezes até na palma da mão no celular, né? Então a concorrência hoje está um pouquinho desleal. Mas existem duas salas, quer dizer, salas não, uma sala e um cinema ao ar livre que sobreviveram a tudo isso. Um é o Cine Brasília, que foi inaugurado um dia depois da inauguração da capital. É um projeto do Oscar Niemeyer, é um prédio lindíssimo, super diferente, com esse revestimento maravilhoso dos tijolinhos, que era também o revestimento das tesourinhas da Asa Sul, que infelizmente esses revestimentos foram retirados, a gente se ressente até hoje. A sala é belíssima, é uma sala grande, tem um relevo acústico dentro da sala que foi projetado por Atos Bulcão, que é belíssimo e dá também uma acústica melhor. A gente conseguiu algumas imagens também, para quem está acompanhando pelo YouTube, dessa sala com um letreiro bem retrô. Muito legal esse letreiro. É muito legal, né? Nos remete também a essa coisa mais antiga. E a única coisa que eu digo é também a casa do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que é o festival que é a premiação de cinema mais antiga do país. Agora, a única coisa que eu me ressinto muito é com a troca das poltronas do Cine Brasília. Antigamente eram poltronas do Sérgio Rodrigues, que é famosíssimo, é um designer famosíssimo, e eles trocaram porque o material era muito inflamável, podia trazer grandes problemas em caso de incêndio, então eles substituíram essas poltronas. Mas as poltronas atuais não são tão bonitas quanto as do Sérgio Rodrigues, apesar de serem inspiradas nele, e são muito desconfortáveis. Então, é um depoimento que eu tenho que deixar aqui. Embora eu ame profundamente o Cine Brasília, eu aponto esse defeito hoje, que é realmente para você ficar sentado ali muito tempo. Quando você assiste, por exemplo, 2 curtas e um longa no Festival de Brasília, você sai dali meio, quem tem problema de coluna sai meio prejudicado, assim, porque realmente não são poltronas confortáveis. Mas o Cine Brasília merece a visita. Tem um circuito, até estava conversando com o Tebas antes de começar a coluna, tem um circuito alternativo de filmes, então não é aquele filme que você vai encontrar em qualquer lugar. Normalmente eles fazem uma curadoria bem selecionada e bem diferente e com um olhar bem carinhoso para o cinema brasileiro, o que é muito legal também. E para fechar a coluna hoje, eu queria destacar o Cine Drive-In, que é outro queridinho da cidade, que é ao ar livre. Eu ia falar sala, mas eu falei, não, o Cine Drive-In não é uma sala, é um estacionamento que você assiste aos filmes de dentro do carro. É um telão gigantesco. O Cine Brasília completou 50 anos ano passado. Cine Drive-In.
o Cine Drive-In, desculpa, completou 50 anos ano passado. A tela do Cine Drive-In tem mais de 300 metros quadrados. E o cinema foi tema do filme do diretor de Brasília, Iberê Carvalho, que fez o filme O Último Cine Drive-In. Tem uma capacidade para até 400 carros e é um programa imperdível para todas as idades, mas quem tem criança, Diego Amorim, aí fica mais imperdível ele adora. ainda. Meu filho adora o Cine Drive-In. Já fui algumas vezes, a gente apresentou a ele ainda na época da pandemia e de vez em quando ele lembra e fala, papai, vamos para aquele cinema no carro, vamos para o cinema no carro. É que é uma diversão espetacular, para né? todo mundo, é sensacional. É gente. espetacular, é uma experiência que eu recomendo fortemente, porque o Cine Drive-In já vale, mesmo que o filme não seja bom, já vale só pela experiência de Exatamente. estar ali, né? Tebas foi. Fui Tebas já conhecer, adorei o Cine Drive-In, viu, É Márcia? sensacional, Gostei né? muito, A gostei gente muito. está falando de nostalgia, olha aí, fechando com o Cine Drive-In não tem nada melhor, né? É aquele clima das crianças, de fato, nos carros ali, o pessoal com cadeira de praia assistindo também ao filme. Muito bom, gostei muito. Que bom, gente. Essa é a coluna de hoje, vai deixar muita saudade aí para quem participou e teve a possibilidade de ir nessas salas antigas. E para quem não foi, aproveite o Cine Drive-In e o Cine Brasília, que estão aí firmes e fortes. Tá certo, Márcia Zaruro com a gente, mais uma coluna fantástica. Até a próxima semana, viu, Márcia? Até a próxima semana, gente. Muito obrigada. Mesmo que ela seja difícil, que seja maravilhosa. Maravilhosa. Obrigado, Márcia.